Olá, meu nome é Antônio Lopes. Eu vim fazer parte desse círculo de sugestões de leituras que o Centro Maria Antônia tem promovido nessa quarentena. E o que eu tenho lido, na realidade, eu estou relendo e trouxe aqui hoje esse livro Esculpir o Templo, do Andrei Tarkovsky. E para quem não é muito familiarizado, Tarkovsky ele era um cineasta soviético. Ele fez filmes ali entre a década de 1960 até meados da década de 80, acho que 85, 86, não me recordo bem, mas fez filme até ele falecer, acho que foi em 86 que ele faleceu. E então esse livro aqui ele é bem orientado para as pessoas que têm interesse em cinema, na obra do Tarkovsky ou curiosidade sobre o tema. É um livro que ele não é exatamente um diário, acho que é quase um ensaio na realidade, que ele coloca pensamentos aqui desde não só sobre o cinema, mas sobre a arte como um todo, o estado da arte no mundo. E um tema que dá o título ao livro, que é o tempo, ele fala muito sobre como o tempo é o elemento fundamental do cinema. Então, se na pintura você tem a cor e na música você tem o som, na escultura você tem a matéria. No cinema você não tem exatamente uma junção de tudo isso, como alguns teóricos defendem. Para o Tarkovsky, o que o cinema tem de fundamental e único é o tempo. E esse tempo ele fala que existe tanto na questão da diegética, né, o tempo ali guardado como uma memória de algo, como num elemento de linguagem, né? Então, o tempo impresso ali entre um corte e o outro, por exemplo, você poderia dizer que o tempo surge nesses dois sentidos. É interessante, o que eu gosto disso é porque quando a gente volta um pouco no tempo e vai ali para cineastas como o Eisenstein, ele vai falar exatamente sobre a montagem do cinema ser o definidor do seu significado, né, do seu sentido, que o sentido do filme ele surge entre a montagem entre um plano e outro. É, talvez tenha relação, um pouco de relação com o tempo também. E não só no passado, como se a gente for para o futuro, né, o futuro do Tarkovsky, o nosso contemporâneo. A gente pega alguns cineastas como a japonesa Naomi Kawase, ela vai falar ali nos seus relatos que o cinema nasceu para ela no momento em que ela pegou uma câmera caseira, né, e filmou a avó dela regando as plantas no jardim. E foi um momento que ela ficou emocionada porque ela percebeu que ela tinha registrado uma memória ali, algo que nunca mais vai se repetir, uma coisa única. E o Tarkovsky ele vai justamente, ele vai encaminhar, né, com um pouco mais de profundidade por esses dois caminhos, tanto do tempo como uma memória gravada, como do tempo, o tempo do filme, né? Eu vou ler aqui um trecho, então, em que ele fala um pouco sobre, ele dá uma introdução sobre o tempo, né? Ele vai falar o seguinte: o tempo é necessário para que o homem, criatura mortal, seja capaz de se realizar como personalidade. Não estou, porém, pensando no tempo linear, aquele que determina a possibilidade de se fazer alguma coisa e praticar um ato qualquer. O ato é uma decorrência, e o que eu estou levando em consideração é a causa que corporifica o homem no sentido moral. A história não é ainda o tempo, nem o é tampouco a evolução. Ambos são consequências. O tempo é um estado, a chama que vive a salamandra da alma humana. O tempo e a memória incorporam-se numa só entidade, não são como os dois lados de uma medalha. É por demais óbvio que sem o tempo a memória também não pode existir. A memória, porém, é algo tão complexo que nenhuma relação de todos os seus atributos seria capaz de definir a totalidade das impressões através das quais ela nos afeta. A memória é um conceito espiritual. Se, por exemplo, alguém nos fizer um relato das suas impressões da infância, poderemos afirmar com certeza que temos em nossas mãos material suficiente para formar um retrato completo dessa mesma pessoa. Privado da memória, o homem torna-se prisioneiro de uma existência ilusória. Ao ficar à margem do tempo,
ele é incapaz de compreender os elos que o ligam ao mundo exterior. Em outras palavras, vê-se condenado à loucura. Como ser moral, o homem é dotado de memória, a qual lhe inculca um sentimento de satisfação, tornando-o vulnerável e sujeito ao sofrimento. Quando os críticos e eruditos estudam o tempo da forma como este se manifesta na literatura, na música ou na pintura, mencionam os métodos de registrá-lo. Ao estudarem, por exemplo, Joyce ou Proust, examinarão a mecânica estética da existência no retrospecto das obras e a maneira como o indivíduo que evoca lembranças registra sua experiência. Eles estudarão as formas das quais a arte se vale para fixar o tempo, ao passo que aqui estou interessado nas qualidades morais e intrínsecas, essencialmente inerentes ao tempo em si. Bom, isso aqui é só um trecho do terceiro capítulo, Tempo Impresso. Então, quem tiver interesse, recomendo essa leitura aqui, Esculpir o Tempo, de Andrei Tarkovsky. Muito obrigado.